longo do vídeo. A gente não vai falar apenas sobre eles falarem que mulheres mais de 30 anos perderam seu valor sexual de mercado, ou que mães solo, como eles chamam de M-sol, são promíscuas, interesseiras e querem que você pague uma pensão socioafetiva e não sei mais o que, não sei o que lá. Isso que vocês veem viralizando nos podcasts e chegando até vocês é apenas a ponta do iceberg. É o que nós vemos na superfície da internet. Mas o que realmente está por trás de tudo isso é um mercado, uma engrenagem dentro do sistema capitalista que lucrativamente se alimenta do ódio contra mulheres. E é o que nós podemos chamar também de misoginia de mercado. E é... Hello, Gorgeous! Nina da Bai, como vocês estão? Prazer ter vocês aqui. E hoje eu trouxe um reacting da nossa Carolina Sardá, tá? Salvo engano, ela é feminista, marxista, alguma coisa assim, tá? Pra mim, eu acho que já ser feminista já deu. Aí eles ficam ali fazendo já tem uns que é conciliadoras, tem uns que são... O marxismo pra mim aí me quebra, né, galera? Eu sou uma pessoa do livre mercado, aí quando fala pra mim que é marxista aí me fode. Mas vamos lá. Caroline Sadar fala sobre misoginia de mercado. Esse vídeo que ela fez é um vídeo que ela tá falando basicamente de coisas, né, do governo, de um relatório que saiu aí, e bem, é isso que ela pegou e foi fazer um vídeo a respeito disso, tá? E ela falando como esse pessoal lucra, como os views lucram, como os canais lucram e como essas bilhões de visualizações, né, tem feito com que os criadores de conteúdos, né, que fazem os conteúdos masculinistas, eles estão rentabilizando e ganhando dinheiro com isso, né, como se eles estivessem assim, milionários, né, gente, vamos falar sério. Estão jogando dinheiro para cima e tal, não sei o que, e por aí vai. Mas eu quero dar duas versões para vocês. Primeiro, de que alguns pontos que a Carolina nos traz, eu não concordo. E o segundo é que, de fato, há alguns exageros e a gente precisa falar sobre eles, tá bom? Então vamos dar um espaço aqui para a Carolina continuar falando para nós. E assim, vamos ver, gente. Acho que é melhor e aí eu vou dando sobre minha isso que opinião. nós vamos falar aqui hoje. Mas antes de tudo, claro, curte esse vídeo e Ela também faz um ativa as merchanzinho dela, notificações né? para não perder nenhuma novidade por aqui. Ah, e se você também quiser ser apoiador do meu Tável Feminista 2000, primeiro trimestre do Clube do Livro, para você se organizar e se Gente do planejar céu, tudo. só merchan Agora aqui. bora pro assunto do vídeo. O Vamos. mercado da misoginia. Recentemente saiu uma pesquisa da NetLab, da Universidade. Tá, Foram isso aqui eu já analisados falei no meu canal, vou 76 mil passar pra vídeos. frente, tá Você bom? aí por trás da tela deve estar se perguntando, e quanto de dinheiro que gira tudo isso? Apenas 8 desses canais lucram, em média, 68 mil reais em transmissões ao vivo com o Superchat. 28% desses canais têm links de afiliados e também de financiamento coletivo e 52% exibem anúncios. Ô, gente, mas eu não sei de vocês, né? Porque eles fizeram um relatório e soltaram esse relatório. Eu não vi esse relatório, essa parte desses valores, né? Vamos ver se ela mostra aqui, se tem. Ela usa algumas referências bibliográficas aqui, ok, isso é bom, porque toda pessoa esquerdista está sempre usando umas referências bibliográficas, é normal. Esse povo que eles ficam muito tempo na universidade, eu sei disso porque isso aconteceu comigo, eles estão sempre usando muita referência, sabe? Mas dados de pesquisa é complicado, principalmente quando as pesquisas elas são enviesadas. Então, assim, se você já tem um viés, é porque assim, gente, eu já tive uma disciplina que chama como é que chama agora? Tô bem hoje, né? Eu já tive uma disciplina quando eu fiz o meu mestrado em Direito e Mercados Financeiros que chamava Análise de Dados. Pronto, lembrei. E aí a gente tinha que fazer as coletas de dados e jogar num programinha específico para poder fazer as análises de dados e aí a gente tirar as premissas todas. O que acontece? Eu nem vou questionar de onde veio a pesquisa, qual que era o fim da pesquisa, não vou questionar isso. Mas muitas dessas pesquisas têm o recebimento dos dados e depois, na hora que eles têm que lançar as conclusões, essas conclusões elas são erradas. E não precisa falar que numa secretaria ou no Ministério de Mulheres ter uma pesquisa que fala justamente que as mulheres estão sendo oprimidas e aquela caralhada, aquele discurso que a gente já está acostumado, quando a gente pega e vê o que eles nos trazem como informações, eu já critico como é que aqueles dados chegaram ali, tá? Mas tem algumas coisas que a Caroline vai falar que de fato ela tem razão. Só que quando eu vejo pesquisa de governo, principalmente pesquisa de governo do Brasil, eu respiro fundo, tá? Porque como eu já fiz uma disciplina na área e como eu já fiz coleta de dados, fiz análise de dados, eu sei que é uma linha muito tênue
de você sair de uma narrativa e ir para outra. E hoje em dia a gente vive um mundo de narrativas. Mas vamos ouvir o que mais a Carolina pode falar pra gente aqui, o que eu posso falar como terapeuta cognitivo comportamental. Mais dinheiro entrando. Além disso, esses gurus cobram consultorias individuais que podem ser de R$1.000 a sessão. E daí você se pergunta, o que eles ensinam nessas consultorias, Carol? Eu te conto. O incentivo da humilhação e da violência psicológica contra mulheres. Eles literalmente estão organizando o ódio de homens ressentidos contra mulheres. Não contra o sistema que oprime tanto homens quanto mulheres. Os masculinistas pregam que os homens são vítimas das mulheres. Até porque as mulheres são cheias de privilégios, são cheias de leis misândricas. E aqui, gente, eu acho muito importante que eu conceitue com vocês o que é misandria e o que é misoginia. Tá, ela vai então explicar o que é misoginia e misandria. Quando eu fiz um vídeo sobre essa questão, eu tinha falado para vocês que se a gente pegar e fazer um sistema de busca entre misoginia e misandria, hoje em dia nós vamos perceber que há muito mais conteúdos que são misóginos correndo na internet, que tem muito mais alcances do que misandria, tá? Então, assim, basta vocês procurarem os termos e verem a quantidade de buscas que há nesses termos, tá? Então, hoje, o problema desses canais masculinistas é, ok, eles ganham dinheiro com isso aí a gente já sabe, só que o segundo problema desses canais é que, até de uma maneira torta, de uma maneira errada, eles estão incentivando a misoginia. E, gente, eu tô nesse universo há mais de um ano, eu sou terapeuta cognitivo comportamental, eu faço análise de narrativas e eu já aviso para vocês que eu mesma já percebi e já veio subentendido a questão da misoginia por trás desses homens. Por quê? Porque eu mesmo que trabalho com isso, que trabalho com narrativas, que trabalho com psicológico, eu mesmo já vi essas coisas acontecendo comigo, que tem um canal que muitas vezes eu procuro assim, né? Procurar que os gêneros eles se conciliem. E de fato, nesse sentido, há uma repressão, há uma raiva reprimida por parte desses meninos. E isso é extremamente claro. E isso é uma coisa que ela é muito mais maléfica e ela está muito mais disseminada e ela está muito mais distribuída do que realmente vamos nós, homens, procurarem com desenvolvimento pessoal, tá? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho pacientes que estão hoje comigo, que estão tratando comigo e que esses clientes hoje, eu analiso muito narrativas e tudo, e eu percebo que existe uma certa frustração, existe coisas que já começaram meio que já na infância. Então, tudo aquilo ali eu tenho que ir consertando. Só que, de fato, que esses meninos atingiram o auge, o limite deles, e aquela descrença sobre o sexo oposto, principalmente porque eles não paravam de ficar assistindo esses conteúdos que eram tóxicos, tá bom? Então, se a gente colocar numa balança, hoje em dia, o conteúdo que é a misoginia, ele tem muito mais pesquisas, ele tem muito mais alcance, ele tem muito mais homens assistindo do que a misandria, que as mulheres estão ali ensinando outras mulheres a passar a perna nos homens, não sei o quê, porque isso era uma das coisas que, inclusive, alguns inscritos me mandaram mensagem falando, pô, Nina, mas você também não vai falar dos conteúdos das mulheres que querem ensinar os homens a passar para trás, por aí vai? Por quê? Por causa de alcance, por causa de interesse. E é esse tipo de coisa que a gente tem que sentar aqui e ver. Qual deles, na balança, está promovendo mais problemas? E hoje eu vejo que é dos homens e é a questão da misoginia, tá bom? Vamos continuar aqui e ver o que ela fala. Para o Red Pill, como que ele defende a existência de misandria baseado em dados? Pode assistir lá o debate, ele não conseguiu explicar como que a misandria existe. Diferente de mim, que consegui defender perfeitamente a existência da misoginia. E até você também pode tirar variar isso muito bem organizado, que é conhecido como machosfera ou manosfera, que é um termo mais utilizado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente utiliza mais machosfera, que é como se fosse uma camada dentro da internet onde se formam bolhas digitais e que esses caras propagam ódio dentro dessas bolhas digitais. E como eu falei, é um ecossistema, então existem fóruns, servidores, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, comunidades no Facebook e até mesmo advogados e advogadas que se especializam exclusivamente em defender homens que foram falsamente acusados de violência de gênero. E sim, aí vamos ser sinceros, existem sim, eles estão aí, assim, eu estou mais de um ano nisso,
E tem hoje em dia a discussão dessa questão do direito do homem, que eu também acho um absurdo. Assim como eu acho um absurdo o direito de mulher, eu também acho absurdo o direito de homem. E me perdoe que esse é o ponto que a Caroline e eu vamos nos discordar. Porque para ela, é muitos direitos ali, mas os homens têm privilégios. Principalmente se for um homem branco, rico, porque gosta de classificar, né? Como ela vem desse feminismo, marxista, whatever, né? Porque também não é a minha área de estudo. Eles gostam de ficar subclassificando as pessoas e quem é mais coitadinho que quem. E de repente eu não sei por quê. A esquerda agora vai começar a ficar incomodada porque agora os homens vão ser tratados como coitadinhos, porque a gente vai começar a ter direito de homens. E é uma coisa que eu não dou conta, é uma coisa que eu não tolero. Não tolero direito de mulher, direito de indígena, direito de gay, direito de negro, direito de... Gente, pelo amor de Deus, agora direito de homem também é o que vai sobrar. Daqui a pouco nós vamos subnichar todo mundo, fazer um monte de camada, e a gente vai ver onde que o direito de quem vai prevalecer no direito de quem. Gente, isso vai virar uma bagunça, vamos ser sinceros. E é aí que está começando os problemas que a gente está vendo atualmente, que é justamente isso, que as pessoas, elas estão, pouco a pouco, cada uma delas quer saber onde é que está o direito dela, que precisa ser tutelado e precisa ser protegido. E nesse sentido, eu vejo que eles estão se organizando de uma forma que as mulheres antigamente se organizavam. E começa a incomodar. Então vamos ser sinceros. As mulheres podem fazer, mas os homens não podem fazer. Tem advogadas hoje que estão defendendo o direito dos homens, por quê? Porque tem injustiças que acontecem também com os homens, assim como tem injustiças que acontecem com mulheres. E aí, até a brincadeira até o traficante tem direito a um advogado, por que que um homem, por exemplo, que está com uma causa na vara da família, num divórcio, tentando ter a guarda das crianças, por que nenhum homem tem direito a um advogado? Se o nosso próprio direito permite que todo mundo tenha um advogado. Serve para ela, que é mulher, serve para ela que ela é marxista, que ela é comunista, que é a caralhada toda, mas para os homens não vão servir. Como é que isso funciona? E o mais assustador nesse ecossistema é o que eles difundem dentro desse ecossistema. Pregam a abolição de leis que eles consideram misândricas, como no caso a Lei Maria da Penha, a Lei de Pornografia de Vingança. A questão da Lei Maria da Penha, já tem diversos vídeos no meu canal falando sobre isso. E a minha opinião sobre a Lei Maria da Penha, que existem sim alguns excessos da Lei Maria da Penha, e que do jeito que a Lei Maria da Penha está hoje, é claro que a palavra da mulher, quando tem só a palavra de ambos, em boa parte dos casos, a palavra da mulher realmente ela vai se sobressair à palavra do homem. E aí, como é que faz? Essas discussões a nossa Caroline Sardá não travou. A mulher, se ela pegar e bater nas paredes tudo, e chegar na delegacia de mulher e falar que apanhou, e não tiver nenhuma prova, a não ser a palavra dela e a palavra do cara falando que ele nem tocou na mulher, o cara corre sérios riscos de ser condenado na Lei Maria da Penha. E isso ela não se tocou, por quê? Agora é o quê? Daqui a pouco nós vamos ter que começar a colocar câmera dentro de casa para provar o contrário, justamente para o cara não se lascar? Vai ter câmera no quarto, no banheiro, entendeu? Para ver onde que não houve violência doméstica ou não. Gente com problemas de saúde mental tem para tudo quanto é lado. Tem para homem, tem para mulher. Entendeu? E há alguns excessos na Lei Maria da Penha? Sim, há. Há alguns problemas na execução da Lei Maria da Penha? Há. Eu sou contra a Lei Maria da Penha? Não. Por quê? Porque eu já vi muitos casos de mulheres que já foram mortas por causa de seus parceiros, que já foram mutiladas por causa de seus parceiros. Mas isso não implica em dizer que eu sou contra a Lei Maria da Penha, mas que algumas coisas dentro da Lei Maria da Penha deveriam ter sido já revisadas, sim. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo. Então deve ser por isso que agora começam a aparecer do outro lado para tentar defender esses homens que foram, de maneira falsa, acusados da questão da Lei Maria da Penha. Tá? Mas que a lei é uma lei pró-mulher, sim, é. É uma lei pró-mulher, assim como o direito do trabalho é um direito pró-empregado. Vocês entendem? Agora, é importante a lei? Ela é importante. Tem coisas dentro dessa lei que deveriam passar por algumas reformas? Sim, porque algumas coisas, do jeito que elas estão, realmente é difícil os homens fazerem meio de prova para não serem condenados, principalmente se eles estiverem mais sendo vítimas de manipulações femininas e por aí vai. Mas, de novo, ser contra a Lei Maria da Penha, eu não sou, porque existe sim
Tem homens que batem mulheres, tem homens que matam mulheres, tem homens que praticam violência dentro de casa. Agora, saber qual caso é real, qual caso é fictício, bem, aí que o meio de prova vira um problema. A lei de importunação sexual, todas essas leis que as feministas lutaram para conquistar, eles consideram leis misândricas, ou seja, leis de ódio ou aversão a homens. Agora, você que é homem e tá assistindo o meu vídeo, por que você consideraria a Lei Maria da Penha, que abarca a violência doméstica contra mulheres, uma lei misândrica? E não só isso, tem algo muito perigoso também que eles propagam dentro desses fóruns, servidores, dentro desse ecossistema, que são as teorias conspiratórias. Até porque Tá, deixa eu responder essa pergunta pra ela, porque essa pergunta eu mesmo faço. Em algum momento vai ter um vídeo que vai rolar no meu canal, não sei quando esse vídeo vai pro ar, que eu falo que eu conversei com um amigo meu, que ele trabalhou durante alguns anos na vara da Maria da Penha, né, que era especializado na Maria da Penha. E há casos, sim, que se ficar a palavra do réu, que no caso vai ser o homem, e a palavra da vítima, que no caso vai ser a mulher, em algum desses casos, se não houver nenhum outro meio de prova, é claro que esse cara tem altas chances de ser condenado, tá? Então, assim, o que eu conversei com esse amigo meu, que trabalhou vários anos, e que ele me disse foi: a única coisa que eu posso dizer para a maioria dos homens é: cuidado com o tipo de mulheres que vocês escolhem estar do lado de vocês. Porque se uma mulher quiser manipular, se a mulher for inteligente de usar a Maria da Penha de forma correta, vocês podem ser condenados e não há o que fazer. Por quê? Porque é uma lei que é uma lei para ajudar as mulheres. Então, esse é o grande recado que ele dá. Que hoje, do jeito que está a Lei Maria da Penha, por mais que ela tenha sido criada e ela tenha um propósito muito benéfico de justamente ajudar as mulheres contra a violência doméstica, que é uma coisa que eu considero tanto, eu tenho a mesma visão que a Caroline, tem algumas mulheres que estão usando a Lei Maria da Penha para manipular, para se vingar, para fazer coisas que depois ela vai prender, colocar o cara na cadeia, ou regime semiaberto, que ela vai sujar o nome do cara. Por quê? Porque às vezes ela não ficou satisfeita com o término do relacionamento, às vezes ela não ficou satisfeita porque às vezes o cara pegou e traiu ela. Então ela vai inventar ali o que ela pode ser beneficiada com essa lei. Então, esse amigo meu, que passou vários anos trabalhando, ele dá esse conselho: tomem muito cuidado no processo seletivo. Porque se você pega uma mulher que emocionalmente ela não está estável e você começa a ver resquícios na própria comunicação dela, da instabilidade emocional dela, ela pode usar a Lei Maria da Penha em favor dela. E, gente, vamos ser sinceros, também tem conteúdo disso, ensinando mulheres a usarem a Maria da Penha em prol de algo que seja benéfico para elas mesmas, tá? E assim, tem. Gente desonesta nessa vida não tem gênero. Pode ser mulher, pode ser homem. Se é desonesto, você vai achar. Não tem como. Entendeu? Agora, Caroline, tampar os olhos para isso, desculpa, tô dando um argumento em favor aos caras. Por quê? Porque tem mulher que manipula e faz isso. Alienação parental existe também, justamente por causa disso. que essa visão da Red Pill já é uma teoria conspiratória de que os homens são oprimidos e as mulheres são grandes opressoras privilegiadas. Mas a gente encontra teorias da conspiração, como no caso da Maria da Penha, né? Que eles começaram em grupos masculinistas a propagar que ela era uma mentirosa, que a gente tinha que falar sobre a história do assalto, que a gente tinha que reviver o processo, que tinha que reabrir o processo pra conseguir de alguma maneira abolir a lei, mudar o nome da lei ou reformar a lei. E essas teorias. E eu entendo, conversando com esse amigo meu, que em alguns casos ele realmente viu que a lei está precisando de reformas. Por quê? Porque tem muito homem que nunca encostou um dedo numa mulher que está usando essa lei justamente em benefício próprio e para se vingar do cara. Então isso a Caroline não tá vendo. Conspiratórias que estavam meio que, não dá pra dizer na deep web, porque esses fóruns eles são um pouco mais na superfície, mas nas bolhas digitais conspiracionistas vão chegando cada vez mais na superfície próximos de nós, quando nós vemos em podcasts eles falando sobre isso, quando nós vemos produtoras produzindo documentários sobre essas teorias conspiratórias, quando nós vemos grandes políticos e influenciadores da extrema direita também propagando essa desinformação. O masculinismo é extremista e é um movimento extremista, muito diferente das antifeministas, que não são consideradas um movimento, mas que Ela usou o termo movimento, que eu gosto desse termo movimento, tá? Hoje eu vejo o masculinismo como movimento. O extremismo, para mim, está muito mais associado, e aí nós vamos olhar a questão da narrativa. Como eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, eu tenho que olhar a minha expertise, que eu estou vendo nisso. Para todo mais nervoso, todo mais
que tem essa questão realmente misógina, tem sempre, se você perguntar, e eu faço muitas perguntas para meus inscritos nos comentários, alguns me mandam mensagem no direct do Instagram, me contam histórias, tem sempre uma história de rejeição, tem sempre uma história de tive problemas de relacionamento, tem sempre uma história de o problema já começou na infância. E a gente não olhar com um pouquinho mais de cuidado e carinho que essas narrativas, essas histórias, ou isso que está acontecendo, tem a ver com questões psicológicas, emocionais que precisam ser tratadas, também não vai resolver o problema. Então, assim, qual é a ideia da Caroline? A ideia da Caroline, porque tem que acabar com os grupos masculinistas que eles estão se juntando, porque é misoginia. Tem que tratar a nível individual o que está acontecendo com esses rapazes. Como a nível individual, nós também temos que tratar essas mulheres que estão usando de artifícios legais, que na minha percepção eles têm até um fim bom, mas a atuação dele já é uma atuação que ela é viciada, em prol do quê? Em prol da mulher se beneficiar com ela. Elas estão aqui, ó, com os masculinistas. Tudo isso que eu falei pra vocês até agora é considerado por eles uma luta pelo direito dos homens. E se você achava que a luta do direito dos homens era lutar contra os altos índices de suicídio, cuidar da saúde mental masculina, cuidar do desenvolvimento masculino, ajudar homens em situação de desemprego, homens em situação de rua, ou homens que estão em sistemas carcerários, porque, né, eles trazem esses dados que homens são maioria em tudo isso, mas eles não fazem nada. Na prática, eu tenho que concordar com a Carolina. Na prática, os masculinistas hoje viraram canais de ficar falando mal de mulher e ficar falando de mulheres que estão em estado de sofrimento. A maioria deles, tá? Ou então, boa parte desses canais, eles tiram uma parte por causa do número de pessoas que assistem, né? Porque boa parte das pessoas também, dos criadores de conteúdos, vão ver o que vai trazer mais engajamento, o que vai trazer mais conteúdo, o que vai de fato colocar dinheiro no bolso deles, e vão trazer esses temas que eles sabem que o público deles vão assistir mais. Isso aí eu tenho que concordar com ela. E ao invés de tratar coisas que são importantes, que é a saúde mental, a questão do suicídio, que são coisas que eu já falo no meu canal, a questão do sex drive, que a Caroline não fala, mas eu gosto muito de falar da questão do sex drive, são coisas que deveria se falar mais constantemente nesses canais, não se fala, porque eles sabem que no final isso não dá engajamento. Porque no final, falar sobre desenvolvimento pessoal, falar de puxar peso, falar de cuidar da vida, de arrumar um bom trabalho, de ser empreendedor ou qualquer dessas coisas, eles sabem que esse tipo de conteúdo, para além de ser um conteúdo que não tem muito o que se falar depois de um tempo, não é esse tipo de conteúdo que vai trazer mais engajamento para o público deles. Para evitar isso ou para acolher esses homens. Pelo contrário, o foco deles é direcionar todo o problema e toda a culpa para as mulheres. Então, na verdade, essa luta é justamente por isso que eu estava falando. Nós temos uma situação que o masculinismo, ao invés deles ajudarem a ensinar os homens o que é ser masculino, eles estão fazendo completamente o contrário. Eles estão justamente procurando problemas nas mulheres para justificar o fato deles não conseguirem se relacionar. São coisas que eu falo diversas vezes no meu canal. Luta pelo direito dos homens é uma luta para destruir o direito de mulheres e meninas. O masculinismo é um ataque direto aos direitos femininos e eles se organizam para atacar mulheres e atacarem leis relacionadas às mulheres. Além também de uma tentativa de controlar os corpos de mulheres e meninas, porque a gente ainda vai falar sobre o valor sexual de mercado. Tem tudo a ver com o sistema capitalista que a gente vive. Como eu falei antes, é desse ecossistema chamado machosfera. Ela falou sobre essa questão do VSM, essas outras coisas. Uma narrativa que eu notei com relação a esses meninos, talvez eu devesse até encerrar o vídeo com isso, tá? Para eu não ir até o final e não me estender muito, porque já estou me estendendo demais. Eu cheguei ao ponto, como eu analiso narrativas e como eu já estou trabalhando alguns deles, a conclusão que eu cheguei é, quando você coloca um padrão muito alto, e você percebe que há pessoas que colocam um padrão muito alto, esse padrão altíssimo é justamente colocado para justificar o fato que aquele homem tem uma dificuldade de se relacionar. Convém para a narrativa e convém para o próprio ego machucado desses homens falarem que a maioria das mulheres não prestam porque elas são isso, assado.
Aí eles elevam o padrão para justificar por que eles não se relacionam, tá? Isso é uma coisa que eu acho que é grave, não só para as mulheres, mas é grave também para esses homens, porque esses homens, eles continuam retroalimentando essas frustrações deles. E isso também, querendo ou não, está travestido de uma falta de autoestima. E que era sobre autoestima masculina que eu acho que a gente deveria falar muito mais. Quais são os passos? O que precisa ser feito? Fazer uma investigação também. Como foi a infância desse rapaz? Sabe, muitos meninos às vezes falam que as mulheres querem ou homens que têm dinheiro, ou homens que são bonitos, e que as mulheres estão cada vez mais hipergâmicas e por aí vai. Mas no fim, será que esses meninos estão comprometidos com a ideia do que é ser homem? Porque muitos desses meninos não tiveram nem a presença do pai dentro de casa. Então, como é que nessa ausência de presença de pai, eles vão entender do que é de fato ser masculino e de fato o que é ser homem? Vocês estão entendendo até onde vão essas coisas? Então, assim, existe esse ataque para as mulheres para justamente justificar o estado que eles estão agora? Existe. Tá? Mas eu não entendo que isso é a masculinidade. Masculinidade, para mim, é justamente a proteção das mulheres. E não de bater de frente com as mulheres. E se esses meninos elevaram tanto o padrão das mulheres, porque as modernettes, que são essas novas mulheres, que têm valores pelos quais eles não querem, e eles colocam um alto padrão das mulheres que eles querem se relacionar, será que eles são homens com esse alto padrão para ter esse tipo de mulher que já está escasso no mercado? Porque, gente, verdade seja dita, um homem bonito e rico e gentil e educado, que não sei o quê, com os tantos valores que nós mulheres queremos, são para poucas. Assim como essas mulheres com esse alto padrão que eles colocam também são para poucos. Então, assim, será que o problema é da hipergamia feminina ou será que eles não entenderam o que é ser homem? Porque nós também temos esse problema, dessa falta de posição desses meninos do que é ser homem de verdade. Porque é isso que está faltando. E por outro lado, a gente tem essa situação também com as mulheres, que as mulheres também estão escolhendo mal. As mulheres também estão se relacionando e nesses relacionamentos as coisas não estão caminhando bem. E essas mulheres vão procurar aí também subrefúgios para tentar sair por cima de uma situação complicada. Então eu acho assim, essa briga de sexos, eu não vou dizer para vocês que tem o certo ou o errado, porque para mim ambos precisam mudar completamente a maneira que eles são, né, para poder se adaptarem melhor uns aos outros. Agora, uma outra coisa que é importante, e assim eu encerro o vídeo, porque o vídeo já está gigantesco, nós nunca, e eu vou continuar batendo nisso, nós nunca tivemos uma sociedade tão egoísta e tão narcisista como nós temos atualmente. E nunca foi tão difícil que as pessoas pudessem se relacionar. Tanto por parte das mulheres com os problemas emocionais femininos, sejam para os homens com os problemas emocionais que eles também têm. E por isso nós estamos chegando nessa altura de tudo que a gente está vendo atualmente. A culpa é dele, a culpa é dela, porque elas estão assim, porque eles estão assim, porque ela não sabe ser mulher, porque ele não sabe ser homem. E no final, ninguém consegue se relacionar. Aliás, hoje, para ostentar um casamento, ostentar uma gravidez, ostentar uma família feliz, hoje, até no Instagram, virou status feminino. Por quê? Porque tá tão difícil de se relacionar atualmente que até status isso está virando no Instagram. Quantos de vocês já não viram mulheres e homens postando casamento, postando que estão grávidos, postando uma família feliz, postando que estão viajando num lugar top, por aí vai. Então, hoje, até se relacionar hoje está virando status no Instagram. Por quê? Porque quanto mais difícil é algo, mais raro é algo, mais todas as pessoas vão querer. E no fim, nós estamos tão egoístas, tão egocêntricos, tão narcisistas, com traços narcisistas, que nós estamos com uma big dificuldade de nos relacionarmos. Porque o problema está no outro. O problema não está na gente mesmo. E a gente tem que começar esse processo, diferentemente da Carolina, que é ficar apenas criticando os grupos masculinistas, ela sendo uma feminista marxista e falar que tudo começa pelo capitalismo opressor selvagem, a gente tem que tratar saúde mental. E saúde mental, galera, mulheres e homens,
Porque hoje eu vejo que o Brasil chegou num ponto que as pessoas estão completamente fora de si, as pessoas estão completamente fora de viver uma vida saudável, mentalmente saudável, para viver juntos e viver em sociedade. Que essa é a grande verdade, tá? Então eu deixo vocês com essa mensagem hoje. Me digam o que vocês acharam. Não esqueçam de me mandar DM no Instagram. Conta a sua história completa para mim, tá? Que daqui a pouco nós vamos começar o nosso quadro de frente com a Nina, tá? Outra coisa, se vocês quiserem agendar comigo, tá? Sessões de terapia cognitivo-comportamental, janeiro já tá cheio. Então tem uma lista de espera aqui embaixo. Se houver alguma desmarcação, alguma coisa assim, a minha equipe ou eu iremos entrar em contato com você para você agendar conosco, para ver se você se encaixa nesse horário que a gente vai abrir. Mas para janeiro, por enquanto, não há vagas, tá? E se vocês quiserem contar um pouquinho da história de vocês, me manda DM pelo Instagram, que aí eu vou fazer o de frente com a Nina. E fique tranquilo que eu não vou expor o seu nome, dados pessoais, essas coisas todas. Quanto mais detalhes vocês tiverem, melhor, que aí a gente fala um pouquinho sobre o seu caso, tá bom? Por hoje é só. Muito obrigada pela presença de vocês. Take care.